Conversas espinhosas. Então é isso, Valquíria, fica a resposta em relação ao litígio, passar a conta do passivo para o nosso amigo. Acho que é uma importância que não estava no meu radar. O senhor da Holanda, nada a falar, e da Laura, acho que eu dei o exemplo de Campo Jordão, para a gente ficar longe daqui. Obrigado, Márcio. Eu só queria fazer uma contribuição. Existe um programa chamado Cidades Resilientes dentro do BNDES hoje. A linha de financiamento dos Cidades Resilientes está transversal a tudo que foi dito aqui na mesa, que foi apresentado aqui também pelos colegas. Certamente vocês estão lá também lidando com algumas dessas linhas dos projetos que vocês estão envolvidos hoje, né? E houve uma ampliação. Uma das coisas boas do governo federal hoje é essa implementação. Com a política nacional também da Estratégia Nacional de Economia Circular, isso se torna também uma outra alavanca importante, e você tem recursos de fundo perdido em várias iniciativas, em projetos do Banco do Brasil, social e ambiental, né? E com os projetos BNDES e Caixa Econômica Federal também. Então, assim, eu queria fazer um comentário em cima do que o Márcio trouxe e da fala da Valquíria também, Valquíria. Eu acho importante o que você colocou, mas, assim, uma sugestão que eu entendo que seria ideal para o Conselho, quando nós temos discussão de PPP, nós temos legalmente a obrigatoriedade de ter as audiências públicas e ter uma discussão com os fóruns que representam a sociedade. Eu acredito que editais com esta roupagem envolvendo a questão de sistemas hidráulicos e outras situações que nós temos constantemente aí nas cidades de uma forma geral, poderiam ter a proatividade, né, das secretarias responsáveis de encaminhar, porque a gente tem, no setor privado, a gente chama de RFI e RFP. A primeira parte de RFI, a gente faz a estruturação técnica para poder montar um edital, inclusive. Então, às vezes, a gente está fazendo isso para um plano diretor aeroaviônico, né? E o que eles fizeram lá, a prefeitura e a OCIP contratada? Chamaram empresas, pediram o orçamento, primeiro com uma diretriz. Por quê? A partir desse primeiro orçamento e das ideias e propostas, é que o edital vai ser elaborado, porque daí sim vem ideias alternativas, vem diversidade de propostas tecnológicas. Então, o que eu vejo é assim, uma coisa que nossa Câmara pode, senhor presidente, inclusive incluir na sua proposta de resolução, né? Uma resolução que você propôs, é incluir esse item também, né? O pedido para que temática ambiental na cidade de Campinas, os editais de projetos de grande porte, né? Eles poderiam ter um momento de discussão minimamente com os conselhos correlatos, né? Conselho da Habitação, Conselho de Meio Ambiente, né? o Desenvolvimento Econômico e Planejamento Estratégico, né? Então, assim, a gente vai se propor a estruturar esse encaminhamento também, internalizarmos na Câmara Técnica e a gente ter um diálogo de construção, como o Márcio também colocou, né? Márcio é professora também, colocou a experiência de vocês lá em São Paulo, que vocês trouxeram, a gente buscar, apesar da responsabilidade e da discricionariedade do governo de poder fazer, né? Ele abrir pelo menos alguns espaços no momento importante, não depois, mas no momento de preparação. Tirando isso, eu agradeço a presença de todos, né? A professora Maria Helena, ex-presidente do Conselho de Meio Ambiente também, citando aqui a sua presença. Gostaria de agradecer imensamente aí a colaboração de vocês, um trabalho excepcional que vocês trouxeram, vai ser internalizado lá no nosso processo. Márcio, nota 10, acho que tem algumas coisas que depois a gente pode conversar a respeito de alguns levantamentos que você fez, né? Claro. E, presidente, por favor, o senhor fica com o encerramento. Bem, queria, para a gente terminar, agradecer a presença de todos, todas, muito importante. Dizer que a gente vai manter esse processo, viu, Valquíria? Você pode, inclusive, levar esse recado lá na Secretaria de Relações Institucionais, manter esse processo de diálogo, inclusive a ideia é que seja pautado agora, nessa reunião de outubro, a participação da Secretaria de Planejamento para poder fazer uma apresentação detalhada do projeto e tudo.
E a ideia, inclusive, é que a gente encaminhe no convite já uma série de perguntas, inclusive parte do que o Márcio traz aqui, a professora Vera trouxe, inclusive também no parecer, porque nosso objetivo também não é pegar o governo, é que fazer pegadinha com o governo na reunião do conselho, não é isso. É que o governo tenha a condição de trazer essas respostas, mesmo a gente consiga fazer um diálogo amplo e restrito, inclusive, né, para a gente conseguir chegar a soluções. Para todo mundo aqui que está aqui, que está assistindo, inclusive, que não faz parte do conselho, fica mais uma vez o convite a participar do conselho, porque é um papel do conselho ser esse centro, esse mobilizador da sociedade civil, das instituições, para fazer uma discussão da política pública de forma ampla, né? E assim, a gente vai encaminhar, espero que a gente consiga votar, inclusive, em novembro, essa resolução, para que a gente possa colocar no escopo geral, não só nessa questão, mas consiga colocar no escopo geral, a questão das soluções baseadas na natureza e que seja, inclusive, algo normatizado aqui na cidade. Pois não, tem. Eu não posso perder a oportunidade Não, de perguntar. Pode ser uma coisa totalmente ignorante, mas como eu vejo, eu acho... Ah, não, eu tenho muita vergonha. Não. Deixa eu fazer daqui. Eu penso assim, olha, a gente adora soluções baseadas na natureza, e eu imagino que isso é para ser feito a nível residencial e público, né? Então, o que acontece hoje, como é que a gente faz aqui? Eu vou construir uma empresa ou uma casa, né? Teria como a gente ter uma regra, como assim, eu impermeabilizei X, eu tenho que dar jeito de dar conta de Y metros cúbicos de água? Então, eu posso fazer os poços de infiltração, eu posso ter cisterna, emular o jardim, porque senão o que acontece? As pessoas impermeabilizam e jogam para o coletivo o problema causado por isso. O lixo é a mesma coisa, né? A gente não recicla, a gente não composta, e você simplesmente põe o saquinho lá fora e deixa para alguém, o coletivo, resolver isso. Aí o poder público tem que pegar tudo isso que vira coletivo, que vira um problema gigante, monstruoso, caríssimo, e aí vira isso, né? O dinheiro aí esses esquemas coletivos depois nem funcionam, custam caro, né? A nossa taxa de lixo, por exemplo, 60% do que a gente manda para o lixo podia ser compostado, concorda que ela podia ser 60% menor? E eu acho que depende de regras, assim, da gente ter regras que funcionem, que a gente conscientize na base da regra mesmo, e não deixando como recomendação. Para mim tinha que virar lei. Isso seria possível? Esse é o papel do conselho, é o papel regulamentador. Apesar de a gente ter uma longa discussão sobre essa questão regulamentadora do conselho, mas é um papel do conselho. Então, inclusive, se puder contribuir, a gente fica o convite, mas a gente está pensando uma resolução aqui, e o artigo 1º dela fica estabelecida a prioridade de adoção e implementação de soluções baseadas na natureza. Então, a ideia é que a gente consiga colocar isso como política pública efetiva, né? Então, não é fácil porque é uma disputa da posição do conselho, das prerrogativas do conselho, fazer cumprir. Mas é essencial que a gente faça, para a gente sair só da discussão aqui técnica ou política e a gente passe para uma questão legal, né? Está lá normativa. Né? Eu vou passar para a professora. Eu pedi a palavra porque é o seguinte, quando a gente mostrou o caderno de legislação do Estado, tem lá um dos maiores capítulos da SBN. Então, num governo do Estado, desde 2022 em diante, isso passou a estar dentro do universo das políticas. Então, a SBN está inauguralmente colocada. Não foi só isso. O Estado de São Paulo, através da Secretaria do Meio Ambiente, entrou no Race to Zero, a campanha da ONU para menos emissão de carbono, que houve uma série de coisas, também foi feito o zoneamento ecológico-econômico. Então, o governo do Estado, por incrível que pareça, às vezes até por uma questão ideológica, eu acho impressionante o papel dos técnicos, porque é muita coisa, fazer um zoneamento ecológico-econômico, entrar numa campanha internacional que você tem que mostrar as emissões e colocar SBNs no catálogo, para mim é um grande avanço. Então, acho perfeito o que você está falando para fazer no universo municipal a mesma coisa. Com respeito à infraestrutura, então agora eu vou falar como urbanista. A infraestrutura, por que a cidade é o que é? Porque a gente tem infraestrutura que todo mundo paga, certo? Infraestrutura é diferente de eu estar na minha casa isolada lá no meio do campo e tal. Então, desde 88, a Constituição fala uma coisa que... Outro dia eu falei numa reunião, a pessoa olhou para mim, um técnico
Ele falou assim, hã? Função social da propriedade. Isso é inaugural da política urbana da Constituição de 88, que depois foi regulamentada pelo Estatuto da Cidade de 2001. Se a propriedade urbana tem função social, por quê mesmo? Porque você não mora sozinho, você tem o caminhão de lixo na sua porta, a água que chega limpinha, o esgoto que sai não sei para onde, e sei lá mais o quê. Então, assim, paisagismo não é em jardinagem, é infraestrutura, tem função, o verde tem função para a gente viver, e a água também, além da função própria de ser a questão da biota. Mas fazendo uma coisa mais antropocêntrica, infraestrutura verde e azul é infraestrutura, se não trabalhar direito não funciona. A gente tem um preceito medieval, que é jogar o lixo para fora de casa e depois passa o caminhão, ganha uma fortuna em cada tonelada, e a gente acha que está tudo lindo porque sai da minha porta. A gente tem outro preceito que assim, eu pego a cara e jogo água no meio da rua. Isso, você está perfeita, porque assim, por exemplo, em Portland, acho que em Portland, teve uma lei assim, não sei quantos mil galões de não sei o que lá, porque tinha estresse hídrico e todo mundo jogando água no meio da rua e sei lá o que acontece, problema com a drenagem. Então houve uma lei de incentivo para que se retivesse água intralote, que é o que o Márcio está falando da lei. Porque a cidade tem função social, a propriedade tem função social. Por que eu tenho o direito de jogar água no meio da rua e resolver com a drenagem urbana e tem gente morrendo? Não, eu não tenho esse direito, isso é uma cultura. Do mesmo jeito, desculpa, que a gente jogava os nossos degestos humanos pela janela na época medieval. A gente ainda é medieval nas águas e nos resíduos sólidos. Então você está coberta de razão. A gente ainda não entendeu o que é urbano, que é um pacto social da gente tratar das nossas coisas boas e dos lixos e dos resíduos que podem virar recurso de uma maneira sistêmica e corresponsável. Então, adorei o que você falou. Então, uma regra de IPTU, que se a pessoa pensando, se eu tivesse essa regra, tem X de impermeabilização, X metros quadrados de impermeabilização e metros cúbicos de contenção. Se ela não faz, ela tem que pagar mais. Antes de eu ter o meu benefíciozinho, não, eu tenho uma responsabilidade. Não pode impermeabilizar mais que tanto e tem que reter tanto e não jogar. Lá em São Paulo tem um projeto de polícia ambiental que a gente fez, tinha lá um tancão de retenção, que era uma área enorme, que metade era reuso e metade despejava devagar. Isso é lei. Não é nem assim, como eu sou fofa, vou continuar no IPTU. Tem a resolução da... No exemplo da professora Vera Flor de Portland, antes deles darem essa perspectiva de política pública para reter no lote, foi criada a taxa de drenagem. Então, o lote privado, ele paga pela água que ele está jogando no sistema. E aí foi criado uma norma dizendo o seguinte, bom, quem reter a sua água no seu lote é isento dessa taxa. Não, mas a gente tem a taxa de impermeabilização dentro... a gente tem a lei do uso e ocupação do solo, né, que tem essa obrigatoriedade, e a lei das piscininhas, né. Eu só queria dar um exemplo, que eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a drenagem de Joinville, saindo do estado, né, e eu descobri recentemente, estudando sobre isso, que eles têm uma nova resolução com muitos problemas, tá, que eu critico bastante, que depois se quiser procurar, é mitigação de inundação. Então eles falam que lotes que estão com 5% dentro da mancha delimitada tem que fazer essa captação, obrigatoriamente a captação da água de chuva. Então tem essa obrigatoriedade nova. O que acontece? Quando a gente olha para a cidade, mais de 60%, chutando um número mágico, né? É lote privado. A gente está aqui botando todas as nossas iniciativas e os nossos pensamentos na leitura da bacia, muito no que a gente tem de público, que é basicamente praça e rua, né? Que é essas áreas livres, né? E que o lote tem muito a contribuir, né? Então, acho que essas legislações são muito importantes. Aí tem essa de Joinville, que assim, o que adianta quem está dentro da mancha captar água se a pessoa que está a montante não faz a captação, né? Enfim. Então, tem essa questão, né, do uso, a gente vai melhorando, mas realmente precisa de uma leitura um pouquinho mais
ser mais extremista nesse sentido, porque é o que o Márcio falou, né? Nunca vai parar de aumentar. Se a gente continua loteando, continua impermeabilizando, continua, a necessidade vai ser cada vez maior, né? Então... Só lembrando das vagas verdes, né, que também existem como recurso para tirar lugar dos carros. E é uma política que tem que acontecer, porque realmente a malha viária é responsável por muito do espaço urbano, né? Então tem que começar a quebrar o concreto. É o único jeito, gente, quebrar o asfalto e abrir as vagas verdes e arborização conectada a isso, né? E também espaço social, dá para colocar bancos junto, enfim, e humanizar isso, e tudo bem. Tem recursos, tem 1000 recursos. Eu vou encerrar só dando um último encaminhamento aqui. Eu me comprometo aqui, a presidência do Conselho, encaminhar para o gabinete do prefeito uma sugestão para o governo analisar essa possibilidade de isentar os lotes e as casas, etc., comércio que faça a captação de água, que mantém água intralote. Então a presidência faz esse compromisso aqui público aqui de fazer esse encaminhamento para o prefeito poder, junto com a equipe dele ali, porque isso daí não caberia o condema da isenção, qualquer coisa do tipo. Mas a gente pode fazer esse encaminhamento para o prefeito, presidente da Câmara, e a gente se compromete com isso. E eu vou encerrar aqui o nosso seminário, mais uma vez agradecendo e mantendo o convite para todos que assistem pela internet, para que estiveram aqui, para participar do Conselho. É muito importante, é uma ferramenta fundamental. Mais um encontro. Que tenha mais um encontro. Sim, a gente... Sim, a gente pode pensar nisso, a gente tem sentido essa necessidade. Sim. Fica também a sugestão para a Câmara Técnica aqui de Planejamento para a gente pensar mais seminários. Agradeço mais uma vez, dou por encerrado o nosso seminário, muito obrigado, um bom final de semana para todos e todas.